Houve uma segunda reunião, que era precisamente a resposta, para ver se tínhamos progredido alguma coisa, etc. Para fora. Também na pista do Luso, no fundo da pista, numa casa preparada, que foi gravada. Tudo isso foi gravado. Essas reuniões foi gravado e eles sabiam, estavam em cima, o gravador em cima, e foi tudo gravado. Mas sempre combinamos indivíduos, nunca veio ninguém mais importante. E não há um único papel que se possa dizer que está, digamos, que implique diretamente o Savimbi nisto. O Savimbi como presidente, não é? Ele mais tarde diz que foi imitada aquela assinatura, que não é papel, não é verdadeiro, mas é verdadeiro, foi realmente. Pelo menos veio de lá, não é? Realizadas nomeadamente numa zona ao fundo da pista do aeroporto do Luso, terão sido 4 as reuniões havidas no período de março de 1972 a janeiro de 73, entre representantes de Savimbi e os militares do Grupo Madeira. Centradas no comando da Zona Militar Leste instalado na cidade, as conversações levaram a um compromisso de luta contra o MPLA e o seu esquadrão Angola Livre, criado para combater a UNITA, assenta em pressupostos claros. Eles não nos hostilizarem, não fazerem operações contra nós, deixarem livre o caminho de ferro de Bengala, que era essencial para a economia e para a política de Angola, e denunciarem as operações que o MPLA, que nessa altura era o grupo mais forte no leste, para nós os contrariarmos. Nós, militares, não podíamos entrar num sector marcado da UNITA sem minha autorização. A UNITA, em troca, não nos atacava em primeiro lugar e sempre que saía da zona informava-nos. Sempre que saía dessa zona marcada para atacar o MPLA ou o FLA, ele informava-nos. Foi dado superiormente instruções aos batalhões que estavam, digamos, a rodear a chamada zona de refúgio, que não entrassem, não desencadeassem operações naquela área. A não ser que identificassem perfeitamente que era um grupo do MPLA. Pronto. Nós prometemos é que não faríamos ações ofensivas. Isso é a única promessa que fizemos. Mas eles também prometeram que sempre que vissem algum grupo a passar noutra direção, porque eles tinham muitos indivíduos chamados destacamentos de reconhecimento, não confiavam só em nós, como é lógico, não é? E eles nos avisariam. Da mesma maneira que nos esclareceu algumas coisas que se passaram com a FNLA. Parti do princípio que a guerra subversiva era uma guerra suja, em que os inimigos podiam se ligar. Ao passo que a guerra normal, há um campo de um lado e um campo do outro, não se ligam. Nós deixamos de distrair forças, que podemos economizá-las a favor do inimigo principal. Depois foi um tampão muito importante contra a FNLA. Já não digo contra o MPLA, porque depois passou a ter que se entreter. E aí fomos nós que fomos muitas vezes fazer fizemos ações de proteção à própria UNITA. O acordo de dar uma zona, o acordo era germinado sobretudo por mim. O que não quer dizer que depois não tivesse que ser posto às minhas autoridades. Entre as partes, ficou consagrada a existência de uma zona demarcada, da ordem dos 40.000 km², onde a UNITA não era atacada pelos portugueses. A colaboração entre Savimbi e as autoridades militares podia implicar encontros a alto nível. Foi ao Luso para negociações com o Estado-Maior e depois com o DGS também. Não tenho a certeza se era o lugar-tenente, se era o número 2 da UNITA na altura. Eu creio que era Nosopuner. Esse voo foi feito por mim, dia 2 ou 3 de outubro de 1972. Enfim, em termos de Alouette 3, era um voo aí assim de 20 ou 25 minutos, não é? Pelo sim, pelo não, não é? O que se fez foi ter 2 helicópteros a uma distância de cerca de 4 ou 5 minutos, não é? Um com canhão e outro com comandos ou paraquedista, não tenho presente, não é? E eu fui à mata diretamente sozinho, não é? Nem mecânico levei. Portanto, apanhei a pessoa que lá estava, não é? Portanto, estava devidamente sinalizada e balizada. Isso tinha sido previamente acordado, não é? Portanto, embarquei e levei-o ao Luso. No regresso ainda foi mais amistoso, não é? Com certeza que a reunião terá corrido muito bem.
foi francamente amistosa, digamos, a relação e a troca de palavras, tendo-me oferecido até, enfim, um pequenino crachá, dos primitivos da UNITA. Não é? O acordo tinha criado um clima de confiança, alimentado por encontros a diversos níveis e troca de correspondência entre Savimbi e as mais altas autoridades civis e militares, desde o governador até ao comandante da Zona Militar Leste. As cartas eram enviadas para mim, para o comando da Zona Militar Leste, e talvez haja alguma para o comandante-chefe. Assinei cartas, eu e o governador-geral, porque as negociações foram político-militares, não é? Eu assinei como comandante-chefe, ele, Raposo Vaz, como governador, negociamos. Mas quem realmente esteve na base das negociações e que realmente as resolveu muito bem foi o general Tencourt Rodrigues. A ideia que eu tinha era haver uma zona em que a gente nomeava o Savimbi como administrador. O Jonas Savimbi só não foi governador do Bié por incompreensão do governador que achava que um terrorista, como eles chamavam, não poderia ser governador, por exemplo, do distrito do Bié. Isso não era realista. Isso é o que muitas vezes pensavam. Eu penso que era o pensamento com que ele apresentava isto para ele, como chefe e depois mais tarde chefe Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ele vendia, digamos, a visão que ele vendia, não sei se ele acreditava nisso, mas que ele vendia provavelmente ao poder político. Se eu fosse governador, o Jonas Savimbi, nessa altura, em 1972, 73, seria nomeado o governador do distrito do Bié. Era um plano, era uma ideia, podia fazer-se ou não podia fazer-se. É uma coisa que íamos a ver com a evolução do tempo e se dava. A revista Afrikazi dedica ao assunto a capa e 11 páginas de uma edição de julho, logo após o 25 de abril de 1974. Com a marca de documento explosivo e sob o título A Longa Traição da UNITA, publica 4 cartas em que o chefe do Estado-Maior da região leste, Ramires de Oliveira, troca correspondência com Savimbi e este se dirige a autoridades portuguesas como o comandante-chefe. As cartas sobre o relacionamento e a existência de um pacto de não agressão entre Savimbi e os portugueses foram publicadas por Aquino de Bragança, diretor da revista e militante anticolonial. Mesmo ressalvando que desconhecem os factos, responsáveis pela UNITA continuam a desmenti-los. No percurso desses contactos com os não madeireiros, vinham-se a fabricar muita mentira de uma suposta cooperação entre a UNITA e as autoridades portuguesas. Também apareceram cartas que foram publicadas na Afrikazi, das supostas cartas feitas pelo Dr. Savimbi ao comando militar da região leste, naquela altura. Que isto, portanto, eu tenha o conhecimento, eu nunca tive conhecimento desses contextos. Não tive. Ficamos surpreendidos com o Afrikazi, depois do 25 de abril. E depois tem incongruências no Afrikazi. À vontade, porque aquilo nós pensamos que a União Soviética é que estava por detrás daquilo. Como a tendência do MPLA foi sempre de minimizar as capacidades do Dr. Savimbi, aquelas cartas publicadas até se pediam anzóis de pesca. Mas isso é brincadeira. As cartas revelam a natureza do acordo e aspectos do apoio logístico que ele envolvia. Fornecimento à UNITA de diversos objetos e produtos de consumo e também material de guerra. Só lhes demos tudo que fosse de comer, desde repousões para a tosse, pastilhas digestivas, tudo o que quisesse, jornais, tudo isso que ele pediu, pilhas, que era material, como pode calcular, de grande interesse para eles, não é? Não tinham que vir comprá-las ao comércio, e demos apenas 100 munições de Mauser, que tivemos o cuidado de mandar um lote totalmente diferente e mesmo assim marcado com 2, nos invólucros. Nunca pediu arma.